E aí, galera, aí eu aqui de novo, só alegria, muita paz para vocês. Eu tô aqui lembrando sobre os momentos que eu passei na vida. Eu viajei muito o Brasil e viajei bastante, bastante mesmo. E o que eu descobri é a paz, a alegria, a felicidade e amor em pequenas, mínimas coisas. E isso me fez eu mais um dia, mais um momento, mais uma certeza, mais uma credibilidade na paz, no amor e na liberdade da vida do crime. Porque eu descobri que nessa viagem que eu fiz de Porto Velho até Goiás, até Rio Verde, foi uma viagem espetacular. Viajando eu 8 anos já descalço. Até esse dia, porque depois desse dia eu já viajei mais 2 anos descalço, total 10 anos. Mais 8 anos, quando chegou nesse dia aí, eu estava saindo de Manaus, não, eu estava sempre saindo de um lugar e indo para o outro, mas começando de Manaus a Porto Velho, eu peguei um barco, Porto Velho, até Porto Velho. De Porto Velho, lá comecei a andar a pé. A lá de Rio Paraná, Porto La Sé, Porto Espiridion, tudo isso, eu fui descendo até embaixo. E o que eu achei interessante nisso tudo isso, que eu tinha uma picada que eu levei em Manaus de um mosquito, de uma formiga ou mosquito, sei lá, só sei que tinha asa. Parecia mais uma formiga com asa. E aquilo me mordeu assim e me causou uma doença que quando eu fui na farmácia para perguntar, na farmácia não, no posto de saúde perguntar, eles me disseram que eu tinha que tomar 60 injeção. Falei, 60? Eu não tomo nenhuma, nem para febre amarela, nem para malária. Às vezes eu vou no hospital só para saber o que está acontecendo quando eu não estou sabendo o que está acontecendo comigo quando eu estou meio mal da saúde. Mas geralmente as coisas eu não vou. Geralmente a energia própria que eu acredito, a força, a caminhada, a estrada, as coisas que acontecem da vida que eu levo, me cura. Mas eu vou lá, às vezes, para perguntar. Eu fui lá perguntar, eles falaram que eu tinha que tomar 60 injeções. Eu falei, não, não vou tomar nenhuma. Não, tem que tomar, não tomo não. E não tomei não. Falei, eu vou caminhando. Mas se você não tomar essa injeção, menino, isso vai sair pro seu corpo, vai sair para outro lugar, vai começar a sair pode sair até no olho, cuidado. E vai, porque o mosquito me mordeu na perna, assim no joelho, foi bem aqui perto do joelho aqui. E isso não cicatrizava, era um buraco que conduzia pulso e saía e não cicatrizava, não cicatrizava. E ele falou assim que eu tinha que curar isso, porque senão isso nunca ia cicatrizar e esse mesmo buraco poderia sair em outros lugares do corpo. E eu fui caminhando, fui para Porto Velho, de Porto Velho eu fui caminhando para baixo. E caminhando pela estrada, onde que a rua às vezes era um mato tão grande que eu não podia nem andar assim em cima do meio-fio para lá, porque eu andava no meio-fio na grama para evitar dos caminhões que passavam muito perto de mim, a estrada era muito fina. Então, teve uma hora que eu não podia fazer isso, porque o mato estava tão cobrindo a estrada que chegava a cobrir até os meio-fios, chegava até a invadir um pouco a autorruta. Então eu passava ali e via cobras grandes passando na frente de mim, tudo, muitos animais mortos, os animais que eu via mortos, eu pegava os animais e reciclava, né? O osso, reciclava tudo, que eu trabalho do depósito, eu trabalho artesanato, e não vou matar nenhum animal, nem vou pagar para ninguém matar. Mas se eu encontro um morto, eu reciclo. Aí eu fui descendo mais um pouco, eu vi um cercado assim. Não, eu nem vi o cercado, eu vi só um monte não sei se era avestruz, parecia ser avestruz, seriema ou avestruz, era muito grande, ou era seriema ou avestruz, que era muito grande. Eu cheguei perto daquilo para ver, aí eu vi um cercado, eu falei, não, tem um cercado, aí tinha um cercado assim, e eu vi aquele monte de avestruz assim, e eles correndo assim, eu falei, talvez esse cara cria avestruz, porque eu não acho que avestruz é do Brasil, né, eu conheço que é seriema, ou talvez ema, mas avestruz... E era avestruz, era muito grande. E eu vi aquilo tudo correndo assim na fazenda. E aí eu fiquei ali. Aí naquele momento que eu fiquei ali, uma história, uma sensação, uma energia me tocou. Falou assim, ó, pega esse barranco dessa terra. Falei, aí eu perguntei por quê, pra quê? Falou, pega e bota em cima do buraco lá, desse buraco que você tá tendo aí. Eu fui pegar a terra de lá e joguei dentro desse buraquinho que eu tava aí, da leishmaniose. E joguei essa terra aí. Joguei a terra e passei uma faixa e andei com essa terra aí dentro desse buraco que saía pus. E fui caminhando.
Aí depois ele falou assim, tá, aí eu vi um rio muito bonito, um rio lindo, bom para tomar banho. Eu falei, vou tomar banho lá. Aí uma energia falou, não, tu não vai tomar banho lá. Por quê? Olha do outro lado. Quando eu fui do outro lado tinha um corguinho da água suja, feinha, assim, bem mexido mesmo o corgo. Parecia até que alguém garimpava ali para aquele canto, porque estava bem sujo o córrego, né? Aí ele falou assim, ó, ali que você vai tomar banho. Eu falei, mas por quê? Ele falou, para a sua perna, você não quer curar a sua perna? Desce lá para tomar banho. Não, mas por quê? Desce lá e toma banho. Aí eu desci. Quando eu desci lá, ele falou, agora enfia a mão dentro dessa água e pega o barro de lá e bota nesse buraco aí. Falei, bota lá, peguei a mão lá, peguei o barro e botei ali. E depois que eu botei, aí eu fui sair com aquilo. Depois ele falou assim, agora pega essa folha ali e coloca aí. Eu peguei a folha e coloquei. Tudo da maneira que vinha em mim eu fazia. E no final de tudo, não fui curado? Mas fui curado, me curou e me curei com isso. Me curei com isso e fui caminhando. Depois lá na frente já não tinha mais problemas, já não tinha mais nada, já estava tudo curado. Tudo curado. E eu caminhava nessa estrada, não tinha nada para comer, a não ser casca de laranja seca que eu encontrava no meio da rua para matar a fome, ou então olhava o capim que o boi comia e comia aquela parte, arrancava o capim, pegava aquela parte branca e comia aquela parte branca. Até que tem momentos que eu chegava, tinha plantação de abóbora, de mamão, de não sei o que, eu comia o que eu encontrava nas plantações. Mas tinha momentos que eu não encontrava nada. E vi uma cidade, chegava-se numa cidade para entrar, a energia falava comigo, não entra aí, tu não vai entrar aí. Tu vai continuar, tu vai seguir em frente. Eu falei, mas eu tô com fome, tô com sede? Não. Toda a comida e toda a água você vai encontrar na estrada. Você não é o maluco de estrada? Você não é o hippie de estrada? Então, prova isso agora. Tu vai ter que caminhar. Eu fui caminhando para me provar para mim mesmo que eu era que eu decidia ser um nômada, um maluco de estrada. E eu fui caminhando, e essa caminhada era difícil, porque meu pé o asfalto estava quente, estava a fritar um ovo aí. E eu fui caminhando que o meu pé chegava a desfolar no chão. Mas caminhei, até chegar a Rio Verde. E quando chegou ao Rio Verde, para lá, eu entrei para Goiânia, para tudo, já peguei ônibus e tudo. E foi massa. Foi uma experiência massa. Ah, eu esqueci. O mais importante eu esqueci, mas eu volto para relembrar isso. Quando eu estava caminhando no meio da estrada, com nada, porque o importante é isso, que nós estamos falando aqui, voltar ao tema, né? Que é da felicidade, da paz, do amor que eu encontrei através do nada. Quando eu estava caminhando na estrada, quando não tinha nada do nada, e comendo esse capim pela raiz, e comendo casca de laranja seca, e tomando água que encontrava de boteias, talvez uns caminhoneiros jogavam ou perdia por aí, aquelas águas no meio do plástico, que até aquela garrafa que era de Coca-Cola, o papel que tinha nela, as publicidades nem tinha mais, que eu vi que era garrafa de Coca-Cola, que eu conheço, só que a publicidade já não tinha, porque era tão velha aquela garrafa ali, que ainda não tinha composto ela toda, então a água ficou ali dentro e eu tomava essas águas. Ao final de tudo, eu vi no meio da estrada uma neblina, uma grande neblina que eu não podia enxergar nada. Depois eu comecei a enxergar, eu tive a ter uma visualização assim que eu comecei a enxergar, porque eu estava tão assim com fome, caminhando, cansado e tudo, comecei a ter miragem. E essa miragem que eu vi, que eu olhei para frente assim, eu vi a sociedade, eu vi um mundo grande de gente comendo arroz, feijão, macarrão, e eu ali comendo aquilo. Só que eu olhava aí as pessoas comendo aquilo e eu perguntava a mim, por que eu estou vendo isso? Falei, olha aquelas pessoas comendo arroz, feijão, macarrão e chorando e reclamando porque não tem carne. E você? Vai reclamar porque não tem arroz ou feijão, porque está comendo capim pela raiz? Falei, não, eu estou feliz, eu estou com a paz, eu descobri que eu sou sobrevivente, eu sou independente, autônomo de um sistema, que eu posso sobreviver pelo capim pela raiz, que eu posso sobreviver de uma madeira, de uma árvore, qualquer coisa eu posso comer para me sobreviver. Aí eu descobri que eu podia me alimentar de qualquer coisa que nem precisava de ser plantada, porque já estava plantada, que eu podia encontrar em qualquer lugar da natureza. Aí isso me trouxe segurança e felicidade. Aí que eu descobri que eu era feliz. Aí que eu descobri que eu era mais feliz por saber que eu era mais independente, que nada me colocaria em
em tormenta. Aí ela falou assim, tá vendo? E esse povo comendo arroz, feijão e macarrão tá reclamando. E você aí andando descalço, comendo o que está comendo, bebendo o que está bebendo, dormindo onde está dormindo, e tá aí ainda levava minha guitarra para cantar e tocar, para ser feliz, que eu viajava com minha guitarra, ficava tocando, improvisando, criando música, falando coisas que eu nem lembro mais, e ali vindo muitas letras, e eu cantando, passava os caminhões, hippie, carona, eu falei, não posso, por que não posso, não posso, tem que caminhar, porque não, tem que caminhar, não dá para explicar, mas eu tenho que caminhar, até que hoje está dando para me explicar. E aí eu caminhava, e foi assim, a minha felicidade eu descobri que eu, mesmo não tendo nada, eu sou feliz. Valeu, eu espero que você seja feliz, e principalmente você que está na vida do crime, lembra que eu aprendi a ser feliz do nada.